Então, hoje vamos apresentar aqui um pouquinho dessa proposta da Vigilância Popular para o Desenvolvimento Saudável e Sustentável de Territórios, estudo de caso do projeto Radar de Territórios do Distrito Federal, em Porto Sol Nascente, entre 2021 e 2023. Somente para contextualizar um pouco, aqui em Brasília nós temos esses dois territórios, Sol Nascente e Porto Sol, foram criados recentemente, em 2019. Eles têm muita carência de equipamentos públicos, né? Existe uma escola de nível fundamental somente nos dois territórios. Ele possui um alto índice de vulnerabilidade social. E esse projeto, ele nasceu advindo de uma emenda parlamentar, né? Foi realizado um convênio, uma parceria com a Fiocruz, o Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal, em 2021, para sua implementação. Essa operacionalização ela ocorreu por meio da PICAPS, essa plataforma que é esse ecossistema de inovação em quatro áreas, que é inovação social, digital, em serviços e educacional para enfrentamento de crises, e o colaboratório, né, nesse sentido. Então, aqui nós representamos uma pesquisa-ação cooperativa, em que a gente tem o Estado, a sociedade, a pesquisa e a academia trabalhando juntos. Nós temos dois drivers principais de atuação, que são os territórios saudáveis e sustentáveis e a Agenda 2030, né, com seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A motivação desse projeto se deu para ofertar condições às sociedades para que eles possam monitorar os seus indicadores a longo prazo, né? Então, dentro dessa proposta, é possível fazer com que o olhar cooperativo entre a epidemiologia crítica e a epidemiologia clássica possam ter voz a partir da sociedade. Então, acaba sendo uma ação territorial junto com a sociedade, né? E Porto Sol e Sol Nascente tem essa intenção de melhorar a governança territorial, né? Eles foram caracterizados como a maior favela do país em 2022, tendo mais de 82 mil pessoas morando dentro dos territórios e mais de 32 mil residências, né? Então, essa é uma ação importante nesse sentido, para que eles possam se organizar como coletivo para essa mudança de realidade. Então, o objetivo é fazer com que haja um monitoramento territorial a partir dos DSS, da Determinação Social de Saúde, também um pouco das determinações sociais da saúde, mas que geram impactos nessas condições de vida da população, né? A ideia é fortalecer a participação popular nesses processos de vigilância. Então, seria uma vigilância popular de base territorial, como o Hans Breil pressupõe, e é o que a gente encontra fortemente essa ação dentro do processo que a gente desenvolveu. Então, a ideia é que a sociedade possa contribuir com essa ação dentro das suas possibilidades, de uma forma de uma governança territorial. Então, a metodologia dentro dessa ação, ela se dá a partir de uma investigação dentro do território. A partir dessa investigação, a gente cria uma classificação de risco territorial, que é dividida em ameaças, vulnerabilidades e resiliências. Então, a gente identifica quais são as ameaças, vulnerabilidades e resiliências, e aí a gente parte para um processo de cartografia social. Essa cartografia social é feita junto com a sociedade, em mapas, como eu mostrei no slide anterior, e ela é georreferenciada. Então, a gente tem mapas digitais de riscos territoriais, e a partir desse elemento a gente começa a trabalhar os indicadores operacionais. E esses indicadores operacionais, eles não competem com a Agenda 2030, nos indicadores que estão ali contidos nas 169 metas, mas são indicadores a partir do olhar da sociedade. Eles complementam os outros indicadores já existentes. Então, a formação desses pesquisadores populares, que ao final desse processo investigativo a gente faz, é, é uma formação com 6 meses, mais ou menos, de trabalho, em que cada um deles recebe uma bolsa para estudar. A gente faz processo de pesquisação com o território, gerando produtos que eles vão aproveitar para o território deles. Então, acaba sendo uma criação de um estado da arte de várias políticas que possuem a saúde como a mais intrínseca nesse sentido. Mas a gente faz
a lógica da transversalidade da saúde para a integração das políticas públicas. Então, a gente coleta dados não estruturados a partir de instrumentos que a gente fornece para os pesquisadores populares e a gente faz o uso dessa inteligência epidemiológica cruzando as outras bases de dados estruturadas, as grandes bases, como o DataSUS, como o InfoSaúde, aqui no Distrito Federal, como o IBGE, como a PEDAD, que é uma pesquisa distrital por amostra de domicílio realizada pelo IPDF. Então, nesse sentido, a gente começa a ter elementos em tempo real de riscos territoriais, né? Então, numa situação de crise, como a de dengue, por exemplo, que está acontecendo agora, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal nos procurou para a gente poder trabalhar. A gente está fazendo uma ação em parceria junto com a Secretaria de Estado de Saúde, justamente porque a gente consegue ter esses elementos a partir da sociedade, a partir de uma parceria com a sociedade. É um pouco distinto de um processo de extensão universitária, em que a gente vai como universidade, mas sai desse projeto, né? E a perenidade, né, desse processo, a gente continua em contato com a sociedade. Nós temos inserção em 19 redes sociotécnicas aqui no Distrito Federal. Então, esse é um exemplo de um mapa digital de risco territorial, em que cada uma das cores reflete um dos elementos dos riscos, né? O amarelo são as vulnerabilidades, os verdes são as potências que eles têm, as soluções sociais que já foram desenvolvidas, e os vermelhos são os elementos de ameaça que assolam os territórios como um todo. Aqui do lado esquerdo a gente tem o Google Maps, do Tableau, desculpa, e do lado direito a gente tem o Google Maps. Nós temos um grupo de cientistas de dados que elaboram esses painéis digitais, né, dashboards, enfim. Bom, para efeitos resultados, nós criamos 15 indicadores operacionais a partir dos elementos contidos na Agenda 2030, que abrangem temáticas distintas, né? Como saneamento, segurança alimentar, violência, participação social, assistência, enfim, diversas políticas que expressam o que tem de dificuldades existentes dentro do território, assim como suas potencialidades. Então, esses indicadores, eles podem contribuir justamente com esse monitoramento territorial, no sentido da promoção desse empoderamento da sociedade, permitindo que eles possam ter influência em espaços de governança, por exemplo, a partir de evidências empíricas. Então, esse processo, ele se torna muito relevante para a sociedade, mas também para o governo, né? É possível gerar insumos para subsidiar processos de tomada de decisão governamental. Então, aqui tem um exemplo dos indicadores que foram coletados. Nós desenvolvemos uma solução em Power BI em que, à medida que os dados são coletados, a gente já tem essas informações dentro do painel. Então, aqui a gente tem um painel de desastres, por exemplo, né? A quantidade de entrevistados, que foram 421 nos territórios. E lembrando que esses entrevistados foram entrevistados pelos pesquisadores populares, pelos 20 pesquisadores populares que residem, né, residem ou trabalham no território. Do lado direito é um outro painel de violência, contendo, né, as informações e a identificação ali no mapa e a entrevista dentro das residências. Então, a quantidade de pessoas que foram vítimas de violência, a quantidade de entrevistados, entre outros dados a mais aqui que a gente trouxe como exemplo. Então, a lógica que esse modelo de governança territorial, que é sustentado em evidências empíricas, possam contribuir de forma significativa com o alcance tão sonhado da Agenda 2030, né? Com esse processo de desenvolvimento sustentável, em que a própria agenda fala que ninguém será deixado para trás. Então, a ideia é promover essa vigilância popular de forma ativa dentro do território, empoderando cidadãos para que haja as reduções de desigualdades sociais. Então, é uma possível mudança de condição para a realidade. Só para fechar, eu queria trazer aqui a exemplificação da formação dos pesquisadores populares, que acontece dentro do Jovem de Expressão, em Ceilândia. Nós temos uma parceria com a Universidade de Brasília, então, nós temos aqui professores, nós temos a sociedade, nós temos a Fiocruz trabalhando. Então, essa ação cooperativa, ela faz muito sentido quando os pesquisadores vão a campo. Os pesquisadores aqui, eles fazem a geração de ciência cidadã em prol do território. Então, isso permite uma contribuição direta para a agenda, para efeito do desenvolvimento
sustentável, e como a gente gosta de dizer, é um desenvolvimento saudável e sustentável, porque a gente trabalha com essa temática de territórios saudáveis e sustentáveis. Então, fecho aqui minha apresentação e fico à disposição dos senhores. Muito obrigado. Obrigado, Edward, inclusive pelo cumprimento do tempo. Agradeço pela apresentação. E vamos passar imediatamente para a Camila França, que vai apresentar o trabalho As Agentes Comunitárias de Saúde e o Uso da Tecnologia de Informação e Comunicação. Camila, fique à vontade, por gentileza. Vocês me ouvem bem? Bom dia. Sim, ótimo. Certinho, obrigada. Bom dia a todos e todas e todes. Gostaria de agradecer, né, pela oportunidade de estar apresentando o nosso trabalho. Eu me chamo Camila França, né, como já foi falado pelo professor Patrício. Eu estou como doutoranda, né, no Instituto de Saúde Coletiva, do ISC. E o nosso trabalho, né, como o professor já anunciou, vai tratar sobre as agentes comunitárias de saúde no uso da tecnologia de informação e comunicação. Esse é um trabalho que foi encabeçado também pela professora Lília Prado, pela professora Cristiane Nunes, Ana Luísa Vilas Boas, Então Aleluia e Rosana Aqui. Então, nesse trabalho, nós adotamos, né, o gênero feminino para tratar dessas trabalhadoras, o que implica não apenas dizer que é uma categoria que é composta em grande parte por mulheres, pois isso reforçaria até mesmo papéis sociais, né, e estereótipos sexistas, que são muito mais reducionistas do que problematizadoras, mas o intuito é dar visibilidade, né, em revelar como o gênero atravessa o processo de trabalho dessas trabalhadoras, né, das agentes comunitárias, bem como que nelas se expressam. Então, sabe-se que as agentes comunitárias de saúde foram instituídas pelo Programa de Agentes Comunitários, né, o PACS, na década de 90, ocupando um lugar estratégico na consolidação dos princípios do SUS, se conformando como componentes chaves, né, das respostas eficazes da atenção primária à saúde. Tendo em vista que o seu processo de trabalho ele vincula-se a atributos da APS, né, atributos esses que ampliam o seu potencial frente aos determinantes sociais em saúde, por estarem vinculados à competência cultural e à orientação comunitária. A gente entende que as transformações mediadas pelas tecnologias de informação e comunicação, as TICs, elas vêm modificando os processos produtivos, né? Trazendo novas formas de organização, tanto do trabalho, do ensino e da aprendizagem. E isso foi potencializado durante o período da pandemia da Covid-19. Entende-se que as TICs, elas oportunizam, né, novas relações interpessoais e profissionais, remodelam o fluxo de produção do cuidado e da orientação dos serviços, servindo para apoiar a reorganização do trabalho e saúde, o que não foi diferente com o trabalho das agentes comunitárias durante o período da pandemia da Covid-19, né, em que houve uma reorganização das suas ações e grande parte dessa reorganização foi mediada pelo uso da tecnologia, né, ações como de territorialização, visitas domiciliares, vigilância em saúde, educação, informação em saúde, até mesmo ações de cadastro e atualização dos dados dos usuários. Então, o objetivo do nosso trabalho é analisar as mudanças no processo de trabalho dessas agentes comunitárias de saúde, mediada pelo uso da tecnologia de informação e comunicação, para a reorganização das ações e serviços da APS no período da pandemia da Covid-19. Então, trata-se de um estudo qualitativo de casos múltiplos, realizado em 3 municípios que são sedes de regiões de saúde aqui na Bahia. Então, para a produção dos dados, houve tanto a realização de entrevistas como de análise documental, de normas, portarias e decretos emitidos pelos 3 municípios e também pelo Ministério da Saúde, e o período de análise foi de janeiro de 2020 a agosto de 2021. Este é um estudo que faz parte de um projeto maior, né, um projeto de pesquisa titulado como APS e Vigilância em Saúde na pandemia da Covid-19 no Brasil, um projeto do Observa Covid, aprovado pelo CEP do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. Então, foram realizadas 28 entrevistas, tanto com as agentes comunitárias de saúde quanto com os gestores,
E a unidade de análise dessas entrevistas foi o uso da tecnologia para a organização do trabalho em saúde. Para análise dos dados, utilizou-se a teoria do processo de trabalho em saúde de Mendes Gonçalves, que vai tratar sobre os meios ou condições de trabalho e o trabalho propriamente dito. Assim, as categorias operacionais para interpretar os resultados foram as condições estruturais para a organização do trabalho, que se refere às condições estruturais, né, em relação a material e equipamento para realizar, né, para desenvolver o trabalho, e característica das atividades relacionadas ao trabalho das ACs, que se refere ao conteúdo das atividades, né, em relação à organização e modo de execução. Esse quadro 1, ele vai trazer a síntese, né, do conteúdo propositivo das normativas do Ministério da Saúde e dos documentos que foram emitidos pelos 3 municípios analisados entre janeiro de 2020 e agosto de 2021. Então, trata-se de documentos que fazem referência ao trabalho das agências comunitárias de saúde e que, para esse estudo, especificamente, nós destacamos as ações que estavam vinculadas ao uso da tecnologia. Então, o documento emitido pelo Ministério da Saúde, que é esse primeiro documento, por meio da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, ele vai falar quanto essas ações relacionadas ao uso da tecnologia para orientar, né, e auxiliar no monitoramento, preferencialmente por telefone, né? Essa é uma das ações que esse documento direciona para o uso da tecnologia durante o período pandêmico para este trabalho. O município 1, ele emitiu uma nota técnica que faz referência ao uso da tecnologia, a partir do uso do tablet para o cadastramento dos pacientes, o uso também de aplicativo de mensagens de texto por meio de oferta de chip específico para essa finalidade e o uso de canais de comunicação, bem como também realizar o telecadastramento. O município 2 não emitiu nenhum tipo de documento que fizesse referência ao trabalho das agências comunitárias de saúde durante o período pandêmico. E o município 3, ele traz um documento que vai falar sobre a digitação de fichas de notificação. A gente traz, então, como resultado das entrevistas, né, que foi realizada tanto com agentes comunitários quanto com gestores, que somente no município 1 houve aquisição, ainda que insuficiente, de aparelhos para comunicação remota com os usuários. Nota-se também que nas entrevistas, os únicos equipamentos utilizados pelas agentes eram, além de seus próprios telefones, né, pessoais, foram também os tablets que haviam sido obtidos anteriormente ao período pandêmico. Então, eu selecionei alguns trechos das entrevistas para poder evidenciar, né, esses resultados. Então, um dos entrevistados ele vai dizer o seguinte: até que recebemos um aparelho em meados do ano passado, que seria utilizado para isso, mas o aparelho não dura muito tempo na unidade, e acabamos usando o pessoal mesmo, que é um acesso mais fácil e rápido. Um outro disse o seguinte: não, inclusive na unidade de saúde nem tem telefone fixo para essa, nem tem telefone fixo que está quebrado, e aqui não tem sistema eletrônico, a gente não tem disponibilidade de sistema. Note-se também que tanto o município 2 e 3 tiveram dificuldades, e aqui eu gostaria de destacar a questão das agentes comunitárias de saúde na zona rural, né, que sofrem, que perpassam, né, por essa dificuldade com o acesso à internet e a falta também de equipamentos básicos de informática. Então, um dos entrevistados disse o seguinte: não tem internet disponível na unidade de saúde. A unidade de saúde não dispõe de sistema para atender os usuários. No caso de imprimir um cartão do SUS, a gente tem que ir na Secretaria de Saúde ou na Policlínica. Então, percebe-se também que, dentre as atividades realizadas pelas agentes comunitárias durante esse período, com o uso da tecnologia, foi o telecadastramento, né, o telemonitoramento, o teleagendamento, né, de consultas, realizaram também chamadas de vídeo, envio de mensagens, ligações, e um dos aplicativos mais utilizados foi o WhatsApp. A gente traz, então, como discussão que o cenário da pandemia ele não encontrou condições estruturais, né, tecnológicos, dentro das unidades de saúde de forma adequada para o desenvolvimento das suas ações por meio dessa tecnologia, né? Ainda que tenham sido estruturados algum tipo de documento, algum tipo de orientação, isso foi de forma muito incipiente e sem uma orientação clara.
Entende-se que o uso da tecnologia e das redes sociais para o monitoramento das famílias, que foi uma das ações mais realizadas pelas agentes, com o uso da tecnologia, revelou-se um desafio na rotina de trabalho das AGs, quer seja por equipamentos insuficientes ou pela má qualidade de conexão da internet, além da inexistência também de capacitações, né, que gerem conhecimento e confiança para o desempenho das suas atribuições com o uso da tecnologia. Assim, ter uma preparação para o uso da tecnologia para o desempenho das suas atividades, ela é imprescindível para a consolidação das ações territoriais comunitárias, se constituindo, então, como uma decisão estratégica para o fortalecimento da APS. Então, a fim de evitar as barreiras de exclusão digital no que tange ao atendimento remoto em áreas rurais, devido às questões de conectividade e acesso aos aparelhos, entende-se que as TICs elas constituem uma ferramenta importante para a manutenção das ações, mesmo frente a um cenário pandêmico, né, em que era requerido o distanciamento social. Porém, a escassez de equipamentos e a inexistência de capacitações levou a uma descontinuação do trabalho de rotina, o que impacta diretamente nas atribuições que são inerentes à prevenção e à promoção da saúde com vínculo. Então, desde a sua instituição, o trabalho das agentes de saúde, elas vêm sofrendo diversas modificações em sua prática, né, alterando o seu perfil e suas condições de trabalho, onde se destaca a falta incipiente de formação de capacitação, questões referentes a direitos profissionais, a precarização do vínculo de trabalho, né, além de questões de remuneração, que ficou evidente após a aprovação da PENAB de 2017, que a gente não pode deixar de mencionar, né, e que durante a pandemia isso só veio exacerbar, né, só veio exacerbar as vulnerabilidades que essas trabalhadoras passam. Entende-se que a tecnologia ela não substitui o contato face a face, e a abordagem relacional e próxima que essas profissionais realizam nos territórios que atuam, assim as barreiras que podem ser criadas com essas profissionais concentradas muito mais em preencher prontuários eletrônicos e digitar informações do que conversar diretamente com os indivíduos, pode gerar cuidados inversos e menos equitativos. Então, os resultados desses estudos, eles se somam como um sinalizador da fragilização do sistema de saúde, especialmente da atenção primária à saúde, da estratégia de saúde da família, podendo levar até mesmo a uma possível perda, né, de legitimidade profissional. Contudo, cabe discutir, né, de forma estruturada a inclusão da tecnologia de informação e comunicação no trabalho comunitário, com o advento da saúde digital que está em voga no Brasil, né, trazendo clareza sobre as suas potencialidades, mas também ponderando os seus limites, né, em questão de acesso e de conectividade. Então, essas são algumas referências e obrigada. Obrigado, Camila. Parabéns pela apresentação. Vamos passar ao terceiro trabalho desse painel, que é denominado Determinantes Sociais da Saúde, Intervenções Intersetoriais na Promoção da Saúde em Territórios Vulneráveis. O trabalho vai ser apresentado pela Isabel Bona, da Fiocruz Mata Atlântica. Desculpa, eu não ouvi, eu compartilhei sem ligar o áudio. Me ouvem agora? Escutamos bem. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom. Vamos lá. Bom dia a todos. É, me chamo Isabel Cristina Fábregas Bona, estou atuando na Fiocruz Mata Atlântica desde 2018. E com a vinda da pandemia, a gente pensou num trabalho que pudesse ter essa abrangência territorial e trabalhar junto com as comunidades e os movimentos sociais e os dispositivos públicos do território. Então, vou apresentar para vocês o primeiro ano do projeto Determinantes Sociais da Saúde, Intervenções Intersetoriais na Promoção da Saúde em Territórios Vulneráveis, que começa as suas atividades em outubro de 2022. Então, a gente começou pensando em 3 questões que foram os pilares para o início do nosso projeto, que seriam quais as necessidades em saúde do território,
quais os indicadores em saúde, como acompanhá-los e quais e de que forma intervir no território para a promoção da saúde. E o que a gente pretendia, né, nesse momento que se foi pensado esse projeto? Ele ainda, nesse momento, ainda não tinha aprovação do CEP, era só mesmo uma ideia e um desejo de que a gente pudesse estar trabalhando junto com as comunidades, entendendo os seus processos. Então, a gente pensou numa intervenção, para que essas intervenções e políticas públicas em saúde fossem eficazes, e de que forma a gente começou a trabalhar? De forma intersetorial, multidisciplinar, e sempre usando o coletivo como base para essas estruturações, tanto dos dispositivos públicos do território como das comunidades da colônia, que foi o nosso primeiro território de atuação, que é onde a gente começa o nosso trabalho, e junto com essas comunidades. E sempre entendendo as características do território. A gente entende saúde como um bem-estar global e sustentável, e onde as comunidades podem modificar esse ambiente político e social, identificando suas necessidades para aumentar sua qualidade de vida. Para, de fato, a gente pensar em uma mudança eficaz, sustentável e saudável, e que é necessário, principalmente, conhecimento do território, das suas vulnerabilidades, e aí começa a surgir todas as questões, como trabalhar isso, para onde a gente vai, né? E também um objetivo importante nosso é a circulação de informações fundamentadas com os nossos parceiros. E a característica do território que a gente começou o trabalho, a colônia Juliano Moreira, ela abriga parte da floresta da Pedra Branca e sua área de amortecimento. E esse território ele tem uma intensa ação antrópica e um adensamento populacional desordenado absurdo, né? E que faz parte da AP 4.0 do município do Rio. E por isso a gente viu a importância da atenção específica e urgente na promoção da saúde. Só para vocês terem uma ideia, esse mapazinho com essas áreas coloridas é a colônia Juliano Moreira, e o território da Fiocruz Mata Atlântica é todo o setor 1, que está em laranja. E ela tem, a partir da cota 100, uma cogestão com INEA, que faz parte do Parque Estadual da Pedra Branca. Então, visto todas essas características do território, a gente começa a tentar entender como começar a trabalhar no território. E aí a gente começa a visitar todos os dispositivos públicos de atuação nesse território, onde conversamos com todos os profissionais e com a comunidade que é usuária do território no momento das visitas. E essas conversas deram base para a construção do projeto do escritório técnico, que surgiu em outubro de 2022. Nós escutamos atentamente todas as colocações, todas as ideias formaram o coletivo de ações e intervenções do projeto, que em 2023 foi concretizado um projeto científico submetido e aprovado pelo CEP para a obtenção das bases legais de atuação no território. E a intenção, não diria final, mas uma das intenções fortes do projeto é a gente pensar num protocolo reaplicável e eficaz em outros territórios vulneráveis, sempre levando em consideração as suas características locais, né, do ambiente. Então, como objetivo central desse projeto, a gente tem o fortalecimento e aprimoramento do SUS em territórios com vulnerabilidade social, o enfrentamento das iniquidades em saúde para a melhoria dos determinantes sociais da saúde, que estão ligados aos ODS, e a gente também trabalha diretamente com a determinação social da saúde nesses territórios. Como metodologia, a gente fez primeiro as visitas e o geoprocessamento desses dispositivos para a implantação das parcerias na elaboração de serviços e ações integrados, sempre com incentivo à participação popular, e principalmente, e é o que a gente tem como principal linha, que é o respeito às atribuições de cada dispositivo. A gente tenta nunca se envolver no trabalho que é de responsabilidade dos dispositivos. A gente está ali como promotor da saúde, como articulador de parcerias e como mentores e desenvolvedores de serviços que são frutos de conversas, de diálogos coletivos com os dispositivos e as comunidades. Então,
uma das nossas atuais ferramentas de trabalho é a participação da gestão coletiva dos dispositivos, que muitos foram criados, foram inaugurados a partir dessa proposta da Fiocruz Mata Atlântica com esse projeto, e entendeu-se a importância dos dispositivos se conhecerem, entenderem como encaminhar uns para os outros e qual seria o papel de cada um dentro do território. Então, foi bem bacana esse primeiro ano de 2023 de trabalho junto aos dispositivos, e a gente realizou reuniões mensais, e essas reuniões deram frutos, inclusive com produtos já concretizados e que já estão circulando nas comunidades. Como resultado desse trabalho, o primeiro resultado, né, foi uma rede de serviço público com os dispositivos de saúde, assistência social, educação e cultura do local, que atuam no local. Nem todos exatamente estão dentro da colônia, mas são os dispositivos que, de alguma forma, atuam para aquela comunidade. Então, a gente começou com esse mapeamento e com a implantação das parcerias. E dessas reuniões já surgiu o mapa de serviço da colônia Juliano Moreira em rede de apoio, que apresenta todos os serviços dos dispositivos e que ele tem uma atualização dinâmica, ele tem um mapa realmente, de fato, com os dispositivos, local, endereço, telefone, dá acesso ao site. A proposta agora é que a parte digital tenha toda a questão de acessibilidade, e isso ainda está em construção, mas o mapa digital começa a circular esse ano. Foi lançado na 20ª Semana de Ciência e Tecnologia da Fiocruz e começa a ser utilizado pela comunidade a parte impressa esse ano. Então, um dos pontos fortes dessas reuniões mensais foi justamente entender qual era o papel de cada dispositivo dentro do território e como os dispositivos conversariam, como que seria esse encaminhamento, como seria de fato feito essa conversa no encaminhamento dos usuários dos serviços. A gente tem, como colônia Juliano Moreira, uma questão forte da atenção psicossocial. São 4 CAPs que estão dentro do território, temos clínica da família, um hospital e temos o CRAS Machado de Assis, que já é da área de assistencial, 2 creches e uma escola, a Juliano Moreira. E uma das questões fortes que a gente entendia era justamente o nome dos dispositivos. A maioria é Juliano Moreira, Arthur, Bispo do Rosário, que temos a maioria dos dispositivos de saúde com esse nome. Então, era uma questão que complicava esse deslocamento dos usuários no território. Muitos chegavam com dinheiro da passagem, desciam no Arthur Bispo do Rosário, no museu, e queriam ir no CAPES, que é do outro lado da colônia. Então, tinham que, às vezes, caminhar pelo território. Enfim, a gente viu que isso era realmente um problema para o território. Então, com o start desse projeto, começou a reunião do Conselho da Gestão de Gestão Coletiva, o colegiado gestor da Clínica da Família, Arthur Bispo do Rosário. A gente participa também do Fórum de Rede da AP 4.0, que já é ligado direto à CAP 4.0. Vamos ter agora a primeira Assembleia Geral do CAPES Bispo do Rosário, e a gente criou uma rede do território, que isso já é do aplicativo do WhatsApp, em que a gente consegue, muitas vezes, levantar alguns problemas e ter resolução dentro dessa rede do WhatsApp. E a Assembleia Comunitária do Museu Arthur Bispo do Rosário, que atende os usuários do CAPES, e eles têm também os usuários do serviço, e é um movimento bem forte, que agora a gente tem tanto café com vizinhos, quanto as assembleias comunitárias, que são 2 ações que surgiram dentro desse processo, dessas conversas, e que hoje está bem potente no território. Só para vocês entenderem um pouquinho o que é um mapa de serviço, isso aqui vai ser a carinha dele digital, né, dentro do site da FMA, com os links dos parceiros, na qual ele tem aqui toda a contextualização e os dispositivos de saúde, educação, assistência social e cultura que atuam no território. Essa vai ser a carinha dele no WhatsApp, e aqui a gente tem ele, a parte impressa, que vai circular nas comunidades, com um QR Code para direcionar para o mapa digital acessível.
Como resultado desse primeiro ano de trabalho do projeto, do escritório técnico, a gente teve em abril o Sarau Saúde em Cena, que passou a ser um evento já do calendário da Fiocruz Mata Atlântica, vai acontecer todo ano, no mês de abril. O ano passado foi em março, esse mês vai ser dia 6 de abril, e que aborda a cultura como uma ferramenta de mobilização, no qual a gente aborda temas de saúde e com geração de renda. E esse foi o nosso primeiro sarau, e ele teve 3 frentes de ação, que foram os serviços. Teve a participação do Zé Gotinha, a participação da Clínica da Família abordando os ISTs, né, as infecções sexualmente transmissíveis. O IOC, o Instituto Oswaldo Cruz, entrou com a Casa de Virgínia, e o micro-ônibus de doenças negligenciadas. Também o Laboratório das Leishmanioses trouxe todo um trabalho lúdico e científico para conversar com o público do sarau. O SESI Firjan levou alguns serviços de peso, alimentação saudável para os participantes do sarau. Tivemos a participação da Horta Arte, com uma oficina de hortas urbanas e várias atrações para crianças dentro do sarau. O palco cultural contou com 4 apresentações, que a proposta são sempre 3 do território, de artistas do território, e uma que a gente convida para que ocorra a troca cultural, e sempre de projetos que envolvem ou projetos sociais ou de regiões com vulnerabilidade, para que haja essa troca e, quem sabe, a gente consegue desenvolvê-lo. Então, esses foram os alunos do Pedro II, que fizeram uma apresentação, a dupla do Álvaro Fusco e Estela Saraiva. Tivemos o Teatro Bacurau apresentando o tema sobre hanseníase, a apresentação do livro e da vida de Nabi Cliff, que é um artista, escritor local, a orquestra de viola com 30 violeiros de música regional brasileira, que se apresentou no sarau, foi um sucesso. A Alice, que ela é a vice-coordenadora do escritório, e a doutora Alice, ela foi apresentadora desse palco cultural. Tivemos o ABC Capoeira, do Mestre Belo, que é atuante também do território, morador. E, por fim, para fechar, a banda 762, que é uma banda de usuários do CAPES e do Museu Arcebispo do Rosário, que foi linda a apresentação e fechou o nosso sarau com chave de ouro. E a geração de renda, que foram em torno de 15 moradores que levaram tanto seus produtos quanto pegaram uma barraquinha para geração de renda, com venda de bebidas, e os quintais produtivos, que é formado praticamente por mulheres do território, e eles levaram toda a produção deles de ervas, de punks, para venda no sarau. A infraestrutura, que, por último, mas não menos importante, que deu toda a sustentação para que o sarau ocorresse de forma segura, né? Um agradecimento enorme sempre à nossa equipe. Bom, e continuando com os resultados do primeiro ano do projeto, a gente tem as campanhas mensais, sempre baseadas no calendário de saúde, decididos no colegiado gestor da Clínica da Família, agora, uma vez que ele foi implantado e está se firmando, e tem cada vez mais potência dentro do território. E sempre a gente busca como modelos, né, a vida de pessoas da comunidade. Nesse foram as mamães do território, que a gente falou sobre... Vou falar de agosto para cá, mas a gente fez o ano inteiro, desde que o CEP saiu. A gente fez várias campanhas, mas essa foi uma campanha bem bacana, que envolveu muitas mães, envolveu os ACS da Clínica da Família local, e a gente ganhou o certificado da UEBA por essa campanha, como uma campanha de êxito no assunto do aleitamento materno. A gente teve a participação do IFF, a enfermeira Nina Savati, que foi tanto na abertura, como ela teve um desdobramento com várias rodas de conversa com mães da Clínica da Família. Então, foi bem bacana esse projeto, essa campanha. Também fizemos a campanha de setembro, falamos sobre o aniversário do SUS, em 19 de setembro, e sobre a prevenção do suicídio, com uma ação de rua no centro da Taquara, que envolveu, são todos representantes dos dispositivos, a gente está com o CRAS, com os CAPES, com o museu, com a Clínica da Família, que fez essa ação junto com a gente da Fiocruz no centro da Taquara.
Outubro Rosa contou com a história potente da dona Marlene, uma mãe solo que tem um histórico de câncer de mama na família, e não foi diferente com ela, mas a fala forte da dona Marlene é que a doença uniu a família. E ela foi a nossa modelo na campanha, foi linda essa campanha também. Novembro Azul foram os trabalhadores da Fiocruz Mata Atlântica, que a gente focou bastante na informação do que é a próstata, onde ela está, o porquê do exame, foi bem bacana também, repercutiu bem bacana dentro do território. Janeiro, esse ano, a gente trabalhou novamente com a hanseníase e hoje está acontecendo a capacitação, que não deu para acontecer em janeiro, está acontecendo hoje. Fevereiro, a gente trabalhou também para a prevenção da gravidez em adolescentes do território. Foi feita uma roda de conversa também com especialistas do IFF e com a enfermeira da Clínica da Família, que apresentou o sistema reprodutivo feminino e masculino e os métodos conceptivos para essas adolescentes. Aconteceu no auditório e foi bem bacana. Estou finalizando, tá, gente? Já vi que eu passei um pouquinho do horário, me perdoem. E outra atividade importante dentro do território foi a FMA Visita, que, em cima de temas que a gente vem levantando nesses encontros coletivos de gestão do território, a gente traz sempre, convida, né, um especialista da Fiocruz para falar sobre o tema, ou a gente faz roda de conversa, ou a gente atua diretamente com panfletagem, folder, e tem repercutido de forma bem interessante. A gente falou sobre a febre maculosa, com a distribuição desse panfleto, a gente já falou sobre zoonoses, com conversa dentro da sala de espera da Clínica da Família, rodas de conversa, uma participação muito intensa nos eventos da Sétima CRE para alunos. A gente também veio participando nesse ano como convidados, e a conversa e capacitação dos agentes comunitários. Nós somos uma equipe pequena, então a gente conseguiu realizar 2 capacitações. A primeira foi em janeiro de 2023, tivemos mais de 150 ACS participando, foi um sucesso, por isso que pediram para que a gente repetisse esse ano. Hoje a gente está com 2 turmas de 100 cada turma, para acontecer a capacitação hoje, está acontecendo nesse momento. A mobilização social foi feita pela CAP 4.0, uma parceria que a gente firmou com carta de anuência. A capacitação está sendo feita pelo Movimento Mohan, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro e profissionais da Fiocruz. Em outubro, a gente fez a capacitação das leishmanioses e da esporotricose. Também tivemos uma participação de mais de 100 ACS, capacitação que está acontecendo hoje. Essa é a nossa equipe do projeto Mata Atlântica, eu, Maria Alice, Juliana e Fábio, e os parceiros que estão com a gente nessa caminhada, que são os parceiros que entraram como autores nesse momento, por conta da limitação, só esses entraram, né? Que é a Luana, que é gerente da Clínica da Família Arthur Bispo do Rosário, Luciano Sintra, que é da 7ª CRE, Glória Menezes, que é da 7ª CAS, da Assistência Social, e o Arthur Torres, que não entrou no trabalho. Ficamos até tristes de não ter podido colocar o nome dele por conta do limite de autores, que ele é do Museu Bispo do Rosário. E finalizar com Viva o nosso SUS, e a gente tenta vivenciar essa realidade dos locais para contribuir na construção coletiva de territórios sustentáveis e saudáveis. E a gente agora entra no novo processo do projeto, que é dar andamento ao observatório, a construção dos mapas da cartografia social, de toda a situação de risco de vulnerabilidade. Esse agora vai ser o nosso prazo para 2024. Obrigada. Finalizo aqui minha apresentação. Muito obrigado, Isabel. Parabéns pela apresentação e pela experiência desenvolvida. E vamos passar agora para o 4º trabalho dessa manhã, 4ª apresentação dessa manhã, que vai ser realizada pela professora Pet Fidelis de Almeida, com o título Perspectivas para as Políticas Públicas de Atenção Primária em Saúde em Sudamérica. Pet, por favor. Tá, obrigada, eu estou aqui compartilhando. Ainda não apareceu no modo apresentação, né? Isso, agora foi. Agora acho que sim, né?
Eu queria primeiramente agradecer, né, aos colegas que estão aqui dividindo esse painel comigo, a Patrício, e também a quem está nos assistindo, né? Bom dia a todas as pessoas. A apresentação, né, desse trabalho ela está em espanhol, mas eu vou apresentar em português, né? Ela é fruto de um trabalho que nós fizemos, né, junto ao Departamento de Sistemas e Serviços de Saúde, da OPAS. É um trabalho de autoria, tem vários autores, eu vou apresentar a equipe ao final, mas de um projeto coordenado por mim, pela professora Lígia Giovanella e pela professora Ailene Bosquar. Meu nome é Pet Fidelis de Almeida, né? Eu sou professora do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, mas também sou professora, né, da pós-graduação em saúde coletiva do IMS e do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA. Então, também é um prazer estar aqui com meus colegas, né, dessas múltiplas inserções. Eu acho que o nosso trabalho, né, ele tem um caráter mais geral a partir da análise, principalmente de documentos institucionais dos Ministérios da Saúde. Então, não é um trabalho que consegue captar as iniciativas, né, locais, como aqui apresentado por Camila, e nesse trabalho agora pela Fiocruz. Então, ela dá uma perspectiva geral das políticas de atenção primária em 9 países sul-americanos. Né? Então, o que se percebe é que a gente parte de um enfoque integral de atenção primária, então a gente está considerando tanto a abrangência de oferta de ações da atenção primária, como também a integração da atenção primária, que é o que nos faz né, tem como imagem objetivo os cuidados integrais em saúde. Então, a atenção primária ela foi assumida nesse conjunto de países como uma resposta aos inumeráveis problemas de saúde, inclusive com uma tentativa de implementar abordagens ampliadas de atenção primária que pudessem incidir sobre os determinantes sociais da saúde, no qual a questão da participação social, da intersetorialidade, da integração com as ações de vigilância em saúde são fundamentais. Então, no conjunto, eu vou falar de forma geral, aqui não trazendo as especificidades de todos os países, mas principalmente a partir da primeira década, né, do século XXI, com os processos de redemocratização e a assunção de governos mais progressistas, os processos de rediscussão da atenção primária, de tentativa de superação de uma perspectiva seletiva, ela ganha impulso, né, em muitos países. De toda forma, como é o caso, né, do Brasil, com a Estratégia Saúde da Família. De toda forma, o desenvolvimento alcançado ele tem sido bastante heterogêneo entre os países, né, condicionado principalmente pelo desenho dos sistemas de saúde, muitos dos quais implementados durante os processos ditatoriais, que inscrevem um conjunto de sistemas segmentados. E muitos países, a despeito das tentativas de reforma, não conseguiram superar a segmentação de cobertura e que tem implicações bastante importantes para a fragmentação dos cuidados. Então, esse foi um estudo, né, a partir em análise em perspectiva comparada, tendo como norte a atenção primária em 9 países da América do Sul: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai. Né? Como eu já mencionei, as fontes principais são análises de documentos, sobretudo dos ministérios da saúde, né? É uma dificuldade você pensar em uma análise em perspectiva comparada com sistemas de saúde com desenhos tão distintos, e a gente traz também alguns dados secundários. Nesse trabalho, nós focamos 3 dimensões de análise, né, com base no marco operativo para a atenção primária de saúde da Organização Mundial da Saúde, que é o compromisso político, liderança e governança, o modelo de atenção e envolvimento da comunidade e outros atores.
Essa daqui, né, eu não vou ler, evidentemente, mas foi a matriz de análise que nós utilizamos para o desenvolvimento do estudo. Então, em relação à primeira dimensão de análise, né, o que se observa a partir principalmente dos anos 2000 é que o direito à saúde ele está presente em quase todos os países, né, na maior parte dos países, nas constituições nacionais, que dispõem saúde como um direito de todos e dever do Estado, né, como eu cito aqui, o Brasil, o Equador. Todavia, a gente tem um desenho segmentado que se mantém na maioria dos países, com um segmento de seguro social, destinado à população do mercado formal de trabalho, um segmento público, né, cuja cobertura mais ampla é da atenção primária à saúde, a cabo dos Ministérios da Saúde, dos departamentos ou estados, países que ainda mantêm seguros focalizados para populações vulneráveis em situação de pobreza ou alguns grupos específicos, e a medicina privada, também presente, né, em todos, em maior ou menor escala, em todos os países. A grande questão é que cada um desses subsistemas, eles têm regras distintas de financiamento, de afiliação e principalmente de acesso à atenção em saúde e à rede de serviços, de acordo com o nível de renda, né? O que gera um conjunto e perpetua um conjunto de iniquidades. De toda forma, mesmo que o desenho do sistema seja segmentado, a gente percebe ao longo desses anos um incremento grande da cobertura pública, né? Aqui eu trago um dado, por exemplo, da FONASA, o Sistema Público Chileno, que em 2020 cobria cerca de 78% da população. A grande questão é que sistemas segmentados requerem ainda maior capacidade, né, de reitoria, de governança por parte das autoridades em saúde, na tentativa de coordenar distintos atores, instituições, né, que entram nesse grande campo da provisão dos serviços de saúde. Ixi, agora não quis passar, peraí. Pronto, foi. Em relação à atenção primária, todos os países definem a atenção primária, ela está definida nas políticas nacionais de saúde, como é o caso do Brasil, na PNAB, como estratégia prioritária para a redução de desigualdades e para alcance do acesso universal. A atenção primária ela veio sendo reafirmada e inúmeras tentativas, né, de implementação de uma concepção integral com base nos princípios de Alma-Ata, e como também a gente observa nas experiências de implementação, todos os países eles têm algum grau de institucionalidade das esferas de participação governamental, seja local ou nacional, enfim, por meio dos conselhos de saúde, como é o caso do Brasil. Na maior parte dos países, né, a provisão dos serviços de primeiro nível, né, de atenção primária, ela é descentralizada para os estados ou municípios. Municípios é o caso, né, do Brasil, para os estados é o caso da Argentina, mas, todavia, a gente tem uma participação importante dos municípios na execução das políticas. Alguns países, como Paraguai e Uruguai, a gente tem os serviços de APS vinculados diretamente ao nível nacional. E ainda nesses países, os diversos seguros, eles têm um papel importante na administração dos recursos, né, e na provisão dos serviços de primeiro nível. O que a gente observa, e isso tem muito em comum com a experiência da Estratégia Saúde da Família, que foi muito representativa para os países da região, é que quando você analisa os componentes da atenção primária nos 9 países, de alguma forma, todas as políticas mencionam a garantia das ações preventivas, promocionais de cura e reabilitação, a tentativa de instituir a porta de entrada pela atenção primária, o enfoque familiar e comunitário, com população e território adscrito, equipes multiprofissionais, e, em alguns casos, uma ênfase mais forte no aspecto da interculturalidade, que é expressa na concepção de Buen Vivir, como é o caso, principalmente, da Bolívia e Equador.
E não é, por exemplo, uma grande ênfase na própria política de atenção primária brasileira, né? Embora a gente também tenha povos originários, enfim, comunidades quilombolas, a interculturalidade é mais forte, não é tão forte, né, como, por exemplo, no Brasil. A gente tem uma diferença entre essas tentativas de implementação de uma atenção primária territorializada e comunitária em relação à cobertura por seguros, onde se mantém a cobertura por seguros e a APS se centra no cuidado médico individual e consultas ambulatoriais de primeiro nível. Então, tudo isso tensiona, né, o alcance de um modelo de atenção primária integral. As formas de organização são muito diferenciadas. A gente tem aqui como parâmetro as políticas, então, o que a gente observa, né? A política nacional ela não reflete as grandes diversidades regionais e locais, como é o caso do Brasil. Então, a gente tem um promédio, né, de habitantes, de população adscrita, que varia, de acordo com as políticas, de 3.000 por equipe de saúde, equipe de saúde da família. A gente sabe que algumas têm um número muito maior que isso, a 4.000 no Equador, a 5.000 no Chile e no Paraguai, mas também com uma grande diversidade em relação aos centros de saúde e às equipes, né, que brindam a atenção primária. Como Camila mencionou, a gente tem diferenças grandes, né, na oferta de atenção nos territórios urbanos e rurais, isso é uma característica de todos os países da região. Em geral, né, a atenção primária é prestada em centros de saúde, em áreas mais urbanas, e mantém-se os postos de saúde, né, estruturas de menor complexidade para as áreas rurais. O médico geral e o enfermeiro, ele está presente na conformação de quase todas as equipes dos países de atenção primária. O auxiliar ou técnico de enfermagem, na maior parte, mas não em todas, e a gente tem uma diferença em relação aos agentes comunitários de saúde ou promotores de saúde, que em algumas equipes, alguns países, são trabalhadores remunerados, como é o caso do ACS aqui no Brasil, mas também alguns de trabalho voluntário, né? Então, essa é uma diferença. Em geral, os países têm uma carteira, um pacote pré-definido de ações que buscam estabelecer um padrão essencial de intervenções e procedimentos acessíveis à população, que incluem a questão dos medicamentos básicos, né? Como eu disse, os principais serviços são centros e postos de saúde com aquele funcionamento de segunda a sexta-feira. A gente tem diferenças regionais, mas o padrão, né, mais encontrado é esse. E, em geral, ainda são estruturas públicas, né, de propriedade pública. Várias são as iniciativas para tentar aumentar o escopo e a abrangência da atenção primária. Então, a gente tem algumas experiências que a tentativa de aumentar a resolutividade ela vem com o aumento dos métodos diagnósticos ofertados na atenção primária, plantão médico 24 horas, serviços de urgência acoplados aos serviços de atenção primária, como a gente encontra no Chile, mas, sobretudo, nas áreas urbanas, né? As áreas rurais, em muitos casos, a gente tem, né, então, o funcionamento dos postos de saúde com profissionais técnicos e atenção descontinuada, como a gente pôde observar, por exemplo, aqui no Brasil, né, em municípios rurais, em áreas em áreas remotas, com exceção de poucas experiências mais localizadas ao interior dos países. O que a gente pode dizer é que as redes integradas de serviços de saúde são pouco se constituíram, são frágeis e limitadas, principalmente a iniciativas dentro do subsistema público, mas não no subsistema privado, evidentemente, nem dos seguros sociais. O trânsito de informação, né? A gente está aqui falando do uso das tecnologias de informação e comunicação, mas o que prevalece ainda é o trânsito de informação clínica a cargo dos usuários, né? Nos distintos níveis assistenciais, com uma importante descontinuidade que contribui para a fragmentação do cuidado
e muitas iniciativas, né, a cargo dos próprios profissionais, com a incorporação, com problemas de acessibilidade à internet, né, enfim. Na maioria dos países, né, os tempos de espera, eles não são monitorados, o tempo de espera para atenção especializada, ou não são tornados públicos, né? A gente tem algumas exceções, como o Uruguai, por exemplo. O Uruguai define tempos, e a gente não tem a definição de tempos máximos de espera, seja para a obtenção do cuidado na atenção primária, ou seja para as consultas e exames eletivos, ou para cirurgias. Alguns países, né, como o Uruguai, que tem tempos máximos de espera de 24 horas para consulta na APS e 30 dias para atenção especializada, mas isso não é encontrado, né, na grande maioria dos países. Os processos de encaminhamento, eles são condicionados por as grandes assimetrias. Se você analisa, por exemplo, as regiões centrais e capitais e as de mais difícil acesso, então a completude do cuidado ela não acontece se você não tem uma provisão integral em todos os níveis do sistema de saúde. Esse é um problema. A densidade, né, a oferta de profissionais de saúde é um grande desafio para todos os países, e a gente acompanha isso muito bem aqui no Brasil. Mas a gente tem uma grande diferença na oferta, por exemplo, aqui pegando médicos por 1.000 habitantes, se a gente pega a Argentina e Uruguai, né, com uma oferta maior de médicos, Brasil e Chile aqui incluindo enfermeiras e técnicos de enfermagem, dentistas, farmacêuticos. De toda forma, o que se observa nesse estudo é que esse é um número total de profissionais, não significa que estejam disponíveis aos sistemas públicos de saúde, e um dado que nós temos grande dificuldade de obter e não conseguimos analisar em perspectiva comparada é o quanto desses profissionais estão atuando na atenção primária. Então, já há escassez de médicos, né, e de profissionais com as especialidades para atuar na atenção primária presente em todos os países, com exceção do Equador, que registrava especialidade em saúde familiar em APS como a terceira maior do país, né, é uma exceção. Um grande problema é a regulação da força de trabalho em saúde, na maior parte, não em todos os países, mas a cargo autorreguladas, né, por meio dos conselhos, e a ausência de carreiras para a atenção primária, exceto no Chile. Para enfrentar a insuficiente oferta de médicos, sobretudo, que é o maior problema, né, na provisão da força de trabalho na APS, vários países dispõem de cooperação, né, e de presença de profissionais estrangeiros. Então, a gente tem, por exemplo, Bolívia, Brasil, Equador, Uruguai mantiveram cooperações, né, com Cuba. Em relação, né, ao envolvimento, eu já vou aqui caminhando para o final, de outros atores, né, e pensando na questão da participação social e da intersetorialidade, como eu já tinha mencionado, a maioria dos países constituíram instâncias formais para garantia de participação social em diversos níveis, né? Não todos têm instâncias locais, como é o caso do Brasil, que tem instâncias locais, estaduais e nacionais, mas de alguma forma isso está incorporado na política. A América do Sul, como a gente sabe, tem uma grande diversidade cultural, com uma forte presença de povos originários, contudo, a dimensão da interculturalidade ela ainda não é forte na grande maioria, né, das políticas de atenção primária. O enfoque intercultural nos serviços de saúde, né, com a integração de saberes, práticas da medicina tradicional e povos originários, indígenas, do campo, ela vem ganhando força, né, nesse conjunto, a gente observa isso a partir da análise das políticas, e Bolívia e Equador se sobressaem, né, com as políticas de Buen Vivir. Em outros países, esse componente ele fica, digamos, circunscrito a programas específicos, como os programas de saúde indígena, como é o caso da Argentina, Brasil, Chile, enfim. E aí, só para... Eu já estou aqui gastando mais do meu tempo, mas só para finalizar,
Isso daqui é uma síntese, né, de algumas recomendações e lições aprendidas a partir da análise dessas experiências de atenção primária, né? Superar a abordagem de APS neosseletiva centrada em pacotes mínimos de baixa cobertura assistencial e seguros diferenciados e focalizados em grupos específicos é um desafio na região, e nós observamos que os movimentos políticos, né, a onda conservadora que nós experimentamos aqui no Brasil e em outros, elas ameaçam a concepção integral de atenção primária. Então, isso são composições, são visões em disputa, né, de atenção primária. Então, isso não está, de forma alguma, totalmente consolidado. Difundir. Então, nós acreditamos que difundir os novos modelos de atenção primária renovada, com ênfase, né, no componente familiar e cultural, e participação social e comunitária, ela é essencial, mas sem descuidar e sem descolar do componente de atenção, de promoção, de prevenção, cura e reabilitação à população adscrita. Para isso, né, nós percebemos que os países cada vez mais incorporam equipes multiprofissionais que respondem melhor a esses desafios. Então, a promoção do trabalho interdisciplinar das equipes responde ao desafio, né, tanto da oferta da atenção primária integral como integrada. Uma política presente em muitos países e colabora para a abrangência da atenção primária é investir na qualificação da infraestrutura física dos serviços de atenção primária, dos centros de saúde, das unidades básicas de saúde, para que as práticas ampliadas possam, né, acontecer. Também é um fator para a satisfação e adesão dos profissionais. Aí vamos, que agora ele não quis passar. Pronto. Então, nessa mesma perspectiva de ampliação da atenção primária, a maior disponibilidade de insumos, isso diminui iniquidades, principalmente em áreas de mais difícil acesso, como as provas, os testes rápidos, os medicamentos essenciais, a coleta de material biológico para a realização de exames. Isso é de fundamental importância e constitui a infraestrutura de uma atenção primária integral resolutiva. Uma questão ainda, né, que vem sendo pensada e ainda pouco, talvez, desenvolvida é a implementação das práticas avançadas em enfermagem, cujas experiências mostram que gera maior satisfação dos usuários, acompanhamento, principalmente das pessoas com multimorbidades, contribui para a coordenação do cuidado e imprime, né, qualidade ao cuidado em saúde. Como também já foi expresso aqui, é premente a informatização completa dos centros de atenção primária, que isso ainda não está concluído, para alcançar a sua resolutividade e avançar nas possibilidades de alguma coordenação do cuidado, na medida em que essa informatização se amplia para a rede, o acesso à internet amplo, né, nos serviços para um uso que possibilite o uso das TICs e diminua as barreiras, né, virtuais, também é um tema pendente. E também a questão do monitoramento da transparência das filas de espera, definição dos tempos máximos estipulados por lei, pelo menos, né, para um conjunto de agravos que necessitam de cuidado oportuno. Já estou terminando. Uma questão que nós vimos que é premente para a garantia do acesso é garantir transporte sanitário. Esse é um eixo, não é financiado por meio de políticas públicas, mas ela é uma barreira grave ao acesso, às vezes mais do que o próprio procedimento. Então, é um fator crucial para garantir acesso e continuidade do cuidado. A garantia de formação compatível com a atuação na atenção primária. Programas de provisão emergencial são necessárias para você mitigar, né, iniquidades de acesso em muitas áreas na região. A integração das funções da vigilância
com assistência, né, fundamental, se mostrou frágil e fundamental ao mesmo tempo para enfrentamento das emergências sanitárias, e incorporar formalmente a dimensão da interculturalidade nas políticas de atenção primária, fortalecer o componente comunitário, então incorporar as agentes comunitárias, agentes de saúde, como membro das equipes multiprofissionais e garantir, né, numa região com tamanha diversidade, a diversidade não é um impeditivo para a qualidade do acesso, na atenção primária, ela nos fornece muitas possibilidades de aumentar a abrangência, o acesso, o vínculo com a população. Então, isso reconhecer, né, a expressividade dos conhecimentos dos povos originários, campesinos, quilombolas, é fundamental também como um eixo a ser incorporado na própria formação de equipes culturalmente sensíveis, né, na atenção primária. Por fim, muito obrigada, e essa daqui foi a nossa equipe, né, que trabalhou nesse projeto. Obrigada e desculpa pela uso aqui do tempo, por ter passado. Obrigado, Beth, parabéns pela apresentação. Vamos agora fazer uma rodada, né? A gente tem um pequeno tempo para discussão. Não tem nenhuma pergunta apresentada aqui no chat, e eu vou aproveitar esse tempo para destacar aqui alguns aspectos. O primeiro, que um dos propósitos das pré-conferências é fortalecer os trabalhos para apresentação ao simpósio global. Então, a ideia é que a gente possa discutir, trazer contribuições justamente para esse fortalecimento. E um dos principais aspectos é que os trabalhos eles devem estar vinculados aos eixos da conferência global, então aos subtemas, né? Como chama o documento norteador. E aí eu vejo muito claramente que as 4 experiências apresentadas, elas, de maneira muito clara, se vinculam a um dos eixos. Então, vou brevemente aqui comentar o primeiro trabalho. Eu vejo que ele se vincula muito fácil, né? Se vincula de maneira muito direta ao subtema 2, que é a promoção da equidade, inclusão e pertencimento aos sistemas de saúde em tempo de paz e conflito. E aí, para provocar aqui um pouco da discussão, eu quero fazer uma pergunta para o Edward. Vou fazer uma pergunta para cada um dos apresentadores, e ver se a gente consegue fazer isso em 15 minutos. E quero lhe parabenizar, Eduardo, pela experiência, pelo trabalho desenvolvido, o inovador, a questão dos pesquisadores populares, muito interessante. E a minha pergunta é com relação na verdade, a relação dos pesquisadores populares com os agentes comunitários. Então, se você tem forma os pesquisadores populares para uma ideia da vigilância popular, do monitoramento do território, como é que ele se relaciona com o trabalho dos agentes comunitários de saúde no território, se a parceria, se tem uma relação próxima, se a troca, se a superposição, enfim, como é que foi essa relação dos pesquisadores populares com os agentes comunitários. Com relação ao trabalho de Camila França, também parabenizar a Camila pela experiência, pelo trabalho, pela apresentação. Eu verifico que o trabalho se vincula muito fortemente ao subtema 3 da Conferência Global, que diz respeito à governança, políticas públicas e marcos institucionais para alcançar sistemas de saúde justos e sustentáveis. Inclusive, um dos eixos desse subtema é a gestão das transformações digitais, que o trabalho se vincula muito fortemente. E eu quero perguntar, Camila, você abordou bastante, de forma muito clara e didática, com relação às condições estruturais para o desenvolvimento, para essa incorporação das tecnologias. E eu queria te perguntar mais especificamente sobre a carga de trabalho. Na verdade, como talvez essa incorporação das tecnologias gere uma sobrecarga de trabalho, especificamente para essa questão do estar online o tempo todo. Ou talvez como essa falta de condições estruturais, se ela impactou justamente nessas atividades, né, nesse processo de trabalho.
como o exemplo, o tablet não funciona, não tem internet na unidade, não tem internet no território. Então, a pessoa acaba, a gente, né, acaba tendo que coletar manualmente, chega em casa à noite, ela vai inserir no sistema. Então, se vocês verificaram, que a incorporação das tecnologias, ela sobrecarregou, gerou uma sobrecarga ao trabalho das agentes ou não. O trabalho 3 apresentado pela Isabel, também quero parabenizar, um relato interessantíssimo do desenvolvimento dessas intervenções intersetoriais para fazer frente aos determinantes sociais. Eu vejo que também se vincula muito fortemente ao subtema 2. Excelente o trabalho. E minha pergunta, Isabel, é mais especificamente sobre a adesão da comunidade. Eu vi que é uma experiência recente, seguiu até o final do ano passado, mas como é que se dá a questão da sustentabilidade desse movimento de envolvimento da comunidade? Porque muitas vezes a gente faz os eventos, a população ela participa ali, atende aquele chamado, mas com a perspectiva de manutenção desse processo de mobilização para a transformação dos territórios e para enfrentar essas desigualdades. E, por fim, para a Pet fez uma apresentação muito clara, esclarecedora, né? Interessantíssimo, Pet, o trabalho. Eu queria te perguntar mais especificamente sobre a questão da interdisciplinaridade, que você falou, que as experiências, de maneira geral, ela tem buscado ampliar a questão do trabalho interprofissional para contribuir, né, na resolutividade do cuidado. E no Brasil, a gente tem uma experiência da inclusão de novas profissões, de novos saberes, novas especialidades no âmbito da atenção primária, que foi com o NASF e agora, mais recentemente, com a EMUT. E se vocês verificaram ou se observaram experiência de inserção de novas categorias profissionais ou de novas especialidades no âmbito da atenção primária, a partir das experiências analisadas. Então, a gente pode seguir a ordem, vou passar para o Edward, para um comentário, e aí, em sequência, a gente passa para os outros apresentadores. Obrigado, professor José. É pertinente a sua pergunta e eu vou tentar responder dentro do propósito que a gente trabalha para efeito de governança e território. Cada um dos territórios tem as suas especificidades nesse sentido, né? Cada um tem uma necessidade, né? A comunidade ribeirinha é distinta de uma comunidade rural, que tem uma necessidade distinta de uma comunidade de vulnerabilidade urbana. Então, a compreensão dessa pergunta a respeito dos agentes comunitários e a relação com os pesquisadores perpassa um pouco do conceito do Milton Santos, que é ter o território no sentido do chão e da identidade, mas também como a materialização das políticas públicas como a da saúde. Então, nesse sentido, a gente trabalha com a lógica da inteligência cooperativa, de que forma que cada um dos seus saberes, independente da formação das pessoas, pode contribuir com esse processo de governança do território, do desenvolvimento do território. Os agentes comunitários, eles integram essa rede sociotécnica, né? Então, por exemplo, na cidade de Sol Nascente Pôr do Sol, o nome da rede sociotécnica é Rede Sol. São moradores, líderes, ativistas, mas também pessoas que moram e atuam no território ali. Então, os agentes comunitários, eles participam desse processo da rede de diálogo para compreender, né, a realidade dessas pessoas, mas também os pesquisadores populares formados, eles estão na rede, eles participam da rede nesse processo de diálogo. Além disso, nós temos uma residência multiprofissional em saúde, nas unidades básicas de saúde nesse território. Então, ali a gente tem os residentes participando também junto. Então, a lógica é que a rede sociotécnica permita uma geração de conhecimentos específicos e necessários de acordo com a percepção desses representantes. O que é necessário dentro desse processo, o que é relevante e o que a gente pode fazer para tentar gerar essa condição de mudança. Então, quanto mais compreendermos a respeito do fenômeno que ocorre dentro do território, mais teremos uma redução de incertezas. Tendo menor redução de incerteza, é possível fazer com que gestores e formuladores de política pelo Estado permitam ter uma mira e um acerto no sentido do desenho de política, do policy design, para ser mais efetivo. Então, a gente pode ter efetividade política,
e a gente pode ter melhor assertividade por parte do gestor e um tomador de decisão, né? Por parte da sociedade, ele também consegue influenciar melhor os espaços de governança, como um exemplo que aconteceu na cidade estrutural, que era a cidade que tinha o maior lixão da América Latina e que a gente fez esse mesmo processo no território. Eles iam perder um território para mais uma escola e eles tinham necessidade de ter um CAPS-AD, porque se deslocavam a quase 20 quilômetros para se... Então, eles influenciaram o conselho e conseguiram, no início desse ano, ter um CAPS-AD que vai ser construído ali dentro. Então, esse processo de governança, de influenciar esses espaços para melhorar a qualidade de vida das pessoas, reduzir a desigualdade, se parte do diálogo. E os agentes comunitários, os pesquisadores, os residentes precisam estar dentro desse processo, né? Nesse sentido. Acho que essa é um pouco da resposta que me vem à mente, assim. Obrigado, Edward. Eduardo, Camila. Então, falando sobre essa questão da sobrecarga de trabalho, né? Que o professor Patrício trouxe. Então, assim, eu acho que não é... Acho que coincide muito com a questão do termo que a gente está usando, né? Para as agentes comunitárias de saúde, né? De tratando-se de mulheres. A gente sabe que durante o período pandêmico, devido o fechamento das escolas, né, e tudo mais, então entende-se que as mulheres elas tiveram uma sobrecarga, principalmente doméstica, maior, né, em relação a isso, assim. Então foi até dito dentro das entrevistas a possibilidade dessas agentes comunitárias de saúde trabalharem meio período devido a essa sobrecarga doméstica também, né, que foi devido à pandemia da Covid-19. Então, com o uso da tecnologia e o fato dessas agentes comunitárias de saúde usarem principalmente o telefone para entrar em contato, né, com os usuários, esse telefone, por não ser distribuído dentro das unidades de saúde, a sua grande parte tiveram que usar o seu telefone pessoal, né, para poder fazer o trabalho. Então, isso, mesmo quando você fora do expediente, elas ainda a gente vê dentro das entrevistas, né, que elas ainda tinham que responder às mensagens dos usuários sobre algum tipo de questão, uma outra sobre questões do território, né? Então era um trabalho que até mesmo isso é dentro das entrevistas, né, que a gente consegue perceber que elas não tinham uma interrupção, né? Então era envolvida sempre dentro desse trabalho, ainda mais com o uso da tecnologia que parece que é de fácil acesso, né? De você enviar uma mensagem para você tirar uma dúvida. Então elas sentiram muito que o trabalho não era interrompido, não tinha, né? E ainda mais pela demanda da pandemia, o medo, né, das pessoas, da comunidade em si. Então, as informações eram passadas muito de forma rápida e tudo mais. Então, sente-se sim que com o uso da tecnologia e o fato desses equipamentos não serem adequados, né, das agentes terem que fazer o uso do telefone pessoal para realizar o trabalho e não ter um aparelho específico para realizar o seu trabalho, né, que ela poderia desligar e aí, né, interromper a sua carga horária de trabalho. Então, isso, de fato, traz essa sobrecarga de trabalho, né? E é algo discutido até mesmo antes do uso da tecnologia em si, né? Porque como é um trabalho comunitário, elas estão ali sempre em contato, né, com a comunidade, com o seu território. Então, de receber pessoas em casa e tudo mais. Então, são fragilidades, né, do processo de trabalho das agentes comunitárias de saúde que a gente vem discutindo ao longo dos anos, assim, que precisa ser repensado, né? O modo como o trabalho das agências comunitárias de saúde é realizado e assim fortalecer, né? A gente precisa fortalecer para fortalecer também a atenção primária à saúde, né? Já que são questões que estão intrínsecas assim. Eu não sei se eu consegui contemplar a pergunta, mas é mais ou menos isso. Sim, ótimo, Mila, muito obrigado. Quero passar para a Isabel, por gentileza. Vou manter a câmera desligada só porque eu estou com dificuldade na conexão onde eu estou.
mas eu ligo se for necessário. Bom, a questão da sustentabilidade das atividades, assim, a Fiocruz Mata Atlântica, ela já está no território há muitos anos. E ela tem um trabalho de regularização fundiária com as famílias do setor 1, né? Então já é um histórico de longa data dessa relação com a comunidade, principalmente do setor 1. E a gente vem somar a esse trabalho da FMA, com esse trabalho, com o nosso projeto, né? E não sei se vocês perceberam, mas a gente tem vários públicos dentro das diversas atividades que a gente desenvolveu no primeiro ano. Então, assim, no caso das campanhas, né? A gente faz essa abordagem direta, sempre via clínica da família, e que nos aponta, nos apresenta e convida as pessoas para participarem como modelo e divulgam para a gente, tanto nos outros territórios e no nosso, a gente tem o nosso núcleo de convívio que faz essa divulgação. A questão do catálogo, né, foi justamente um serviço vindo da necessidade das comunidades nessas ferramentas de gestão coletiva do território. A capacitação, a gente tem a parceria da CAP 4.0, que faz a mobilização dos ACS. A gente recebe ACS de toda a região, não só do território, por isso que a gente tem sempre um público acima de 100 ACS por capacitação. A mobilização é feita via a CAP 4.0. E no caso do Sarau, o Sarau é uma ação que tem, além de toda a questão que a gente utiliza como ferramenta da cultura, a gente tem a geração de renda. Inclusive, é um evento até esperado, né, pela comunidade para que aconteça, por vários motivos. E um, um agente muito importante para a gente nessa mobilização é a Clínica da Família. É a atenção primária, que faz toda essa mobilização via os ACS, e está sempre com a gente mesmo nos trabalhos, é um parceiro nosso forte dentro do território. Eu sou moradora da região também, então, assim, algumas pessoas a gente já tem o conhecimento e que participam. A gente ajuda também na construção de alguns projetos, como o da Associação Residencial Esperança, que foi um movimento de autogestão e mutirão para a construção das casas, do programa do governo Minha Casa Minha Vida, entidade, foi inclusive a primeira assinatura de contrato nesse sentido de Minha Casa Minha Vida entidades. Hoje eles são uma associação formal com CNPJ. Então a gente tem assim uma ligação bem interessante com esses grupos que dão sustentabilidade para que a gente tenha acesso às comunidades e para que a gente consiga desenvolver o trabalho ali na região, que é uma região bem complicada, assim, que a gente precisa ter um certo cuidado para avançar em determinadas questões, em determinadas áreas. Então, é nesse sentido que a gente mantém as atividades. Espero ter respondido. Respondeu sim, obrigado, Isabel. Professora Pet. Bom, eu vou fazer um comentário geral, né? E tem também um comentário no chat mais direcionado, e vou aproveitar quando o Patrício coloca a questão da equipe multidisciplinar, né, no conjunto, né, da resposta. Que bom que a gente está num espaço democrático que a gente possa discutir, ter visões distintas, né? Quando eu comecei a apresentar o nosso trabalho, a gente se filia, sim, a uma perspectiva de sistemas universais de saúde, no qual o direito à saúde ela é garantida pelo Estado, ainda que a gente tenha um conjunto de conformações na prestação dos serviços. Então, é desse ponto, mesmo porque a atenção primária, em perspectiva integral e integrada, e não como um programa focalizado, ela se filia a uma perspectiva de sistemas universais. Sobre a questão da prática avançada em enfermagem, ela é uma questão, né? Ela já existe. Então, a gente tem inúmeros sistemas de saúde universais no qual a enfermeira de prática avançada ela está presente, principalmente na coordenação dos cuidados a pacientes com agravos crônicos. Então, a gente tem muitos estudos que mostram isso, os resultados. Você não tem uma diminuição da qualidade do cuidado, tem sim um grau de satisfação dos usuários com o cuidado que é mais coordenado, mais próximo.
Então, no Brasil, o que a gente observa em vários países são que as enfermeiras elas assumem um conjunto de práticas avançadas, muitas vezes sem ter a necessária formação, em função das necessidades do próprio serviço, como acontece, por exemplo, no contexto rural. Então, isso é fortemente defendido, sim, embasado por estudos, inclusive, da OPS, né, da enfermeira de prática avançada. Então, a gente pode discutir, né, as evidências sobre isso. Nem sempre as questões corporativas elas respondem às necessidades de saúde da população, né? Eu acho que essa é uma questão. E outra, quando o Patrício coloca a quando os diversos movimentos da atenção primária, se mais abrangentes ou menos abrangentes, como a gente pode citar o nosso exemplo, né, aqui do Brasil, quando os NASFs, que são as equipes multidisciplinares de apoio à atenção primária, o financiamento né, federal foi extinto. Isso se alinha, sim, à perspectiva dos governos sobre a universalidade do direito à saúde, o papel do Estado. Então, tem um claro movimento político de alinhamento a concepções mais abrangentes e menos abrangentes, a depender, né, da direção política dos diversos países. Foi no esteio de governos mais progressistas e pós-ditadura que a gente tem uma ampliação da perspectiva de atenção primária e tentativa de implementação de visões abrangentes que superassem, né, os pacotes seletivos de serviço. Realmente nós não defendemos, e há inúmeros estudos que também mostram que uma atenção primária abrangente, com base nos atributos da atenção primária, né, essenciais e derivados, eles alcançam melhores resultados de saúde. Então, essa é uma constatação de diversos estudos. E aí, voltando, Patrício, para a questão das equipes multidisciplinares, né, do trabalho interprofissional, que é mais do que equipe multidisciplinar, a composição básica que se vê, claro, né, com diferenças entre os países, é da incorporação do médico generalista, da enfermeira, dos agentes comunitários e técnicos, mas a gente tem, sim, equipes mais ampliadas com presença de psicólogos ou fisioterapeutas nos centros de saúde, mas não encontramos uma configuração tal como a EMULT, digamos, né, do Brasil, com aquele conjunto de profissões nos quais os municípios, né, podem, de acordo com as suas necessidades de saúde, definir quais são as equipes, e com um componente de financiamento importante, né, de financiamento federal, nacional importante. Mas é presente, né, sim, a necessidade do trabalho interprofissional, que em muitos países ainda se restringe a essa equipe básica, né? E aí incluindo também as equipes de saúde bucal, não presente também em todas as conformações de equipe de atenção primária. Mas acho que é isso. Ok, Pet, muito obrigado. Vamos encerrar o nosso painel. Quero agradecer muito aos apresentadores, parabenizá-lo pelos trabalhos. A gente teve um excelente painel com trabalhos muito potentes e ricos, e de aprendizado para todos nós. Quero agradecer aqui vários comentários, parabenizando também os autores. Tem uma pergunta de Fabielle que, infelizmente, pelo tempo, não vai ser possível responder. Quero saudar Bruno Clécius, da UFOB, toda a equipe da UFOB que está aqui nos acompanhando, e retornar a palavra para Daniel para a continuidade dos trabalhos. Muito obrigado e uma boa pré-conferência a todos. Obrigada.